Olá amigos, tudo bem? Vamos então falar sobre casta de Portugal, casta típica portuguesa. Como eu falei, depois da Itália, o Portugal é o país que tem uma riqueza ampelográfica monstruosa. Então vamos, sem dúvida, partir para conhecer alguma dessas famosas castas. Claramente as principais, que devemos saber, devemos conhecer. Vamos lá para as brancas, começar por qual? Pela mais importante de todas, acredito eu, Alvarinho. Alvarinho é uma das castas mais importantes, sem dúvida, na região dos vinhos verdes, no norte de Portugal, né? Chamada também a região do Minho, cultivada sobretudo ao norte. Basicamente, na área mais alta, mais ao norte da região dos vinhos verdes, que já é o norte de Portugal, mas mais ao norte ainda dessa região, tem os distritos de Monção e Melgaço. É ali que se faz os melhores alvarinhos, é ali que o alvarinho pode se encostar no rótulo Alvarinho Vinho Verde DOC, sub-região Monção e Melgaço. Aí, nesse caso, poderá constar no rótulo. Alvarinho é uma casta que tem uma adaptabilidade relativamente boa, se cultiva também em outras áreas de Portugal, né? E se cultiva também na Espanha. Na Espanha, ela se cultiva na região que fica do outro lado da fronteira com relação ao Minho, na Galícia, na denominação de origem Rias Baixas. Lá é chamada de Albarinho e em Portugal é Alvarinho. Tem uma época de maturação médio-precoce, é uma das primeiras, vamos dizer assim, médio-precoce, ou seja, a vindima é relativamente cedo. Potencial enológico, produz um vinho de cor amarelo palha, com reflexo esverdeado, acidez muito elevada, muito harmonioso, tem grande persistência gustativa, grande expressão aromática, é uma casta adequada para envelhecimento. Apesar de ser um vinho branco, a casta Alvarinho consegue envelhecer sem o menor problema, muito interessante. Boa acidez, boa mineralidade, muita estrutura, é um vinho branco que realmente dá corpo, é bem encorpado. Essas são as notas aromáticas que vocês podem encontrar no Alvarinho, vocês veem que é muito perfumado. Tem até quem chame o Alvarinho de Riesling de Portugal. Vejam bem, do ponto de vista do DNA e da ampelografia, absolutamente não tem nada a ver Alvarinho com a Riesling. Porém, tem uma peculiaridade de aromas parecido e estrutura de boca que tornam Alvarinho parecido um pouco com a Riesling. Só que, repito, só é parecido porque não tem nada a ver do ponto de vista da ampelografia. Então, entenderam como é Alvarinho? Monção e Melgaço, Alvarinho Vinho Verde DOC, plantado em várias regiões de Portugal, entra em composição com vários vinhos, vinho de estrutura, vinho longevo, vinho de guarda, para um branco, obviamente, boa mineralidade, boa acidez, aroma bem amplo, bem interessante, e temos também na Espanha, no caso, Albarinho, nas Rias Baixas. Arinto, outra casta muito importante. Arinto, ela tem algum sinônimo, inclusive. Pé de perdiz branco, chapeludo, cerceal, azal espanhol, azal galego, branco espanhol, são outros nomes da uva Arinto. Arinto é uma casta nativa de Portugal, uma das mais antigas do país, claramente, muito versátil, se adapta em diferentes vinhos, diferentes terroirs. Talvez ela seja nativa de Bucelas, onde se faz o mítico Arinto de Bucelas, que é um vinho peculiar, um vinho muito característico, muito diferenciado. Nesse caso, Arinto, em algum dos vinhos de Bucelas, ele inclusive passa por afinamento em madeira, coisa que não é, por exemplo, não acontece na região dos vinhos verdes, onde também tem muito Arinto. Enfim, muito cultivada na região dos vinhos verdes, onde também é conhecida como Pedernat. Tem mais um sinônimo, Pedernat, além desses outros que nós já vimos. Potencial enológico, vamos lá. Bom, primeiramente, uma época de maturação tardia. Dentro da janela de maturação das brancas, a Arinto é bastante tardia. Teor de açúcar médio, tem uma acidez total bastante elevada, uma casta bastante ácida. Vinho branco de reflexos esverdeados, caracterizado pela importante gama aromática, acidez forte, aroma intenso, adequados para o envelhecimento. Por isso, falei, sobretudo em Bucelas, são mais adequados para o envelhecimento. Na região dos vinhos verdes, o hábito é deixar o Arinto como um vinho, uma uva que dá um aporte aromático, que dá uma nobreza aromática, que dá uma boa acidez ao vinho como um todo, e não se utiliza muito para o envelhecimento, até porque o perfil do vinho verde, tirando o Alvarinho,
não é o perfil de vinho que é feito para ser guardado, é um perfil de vinho para ser consumido mais jovem. Mas em Bussela tem essa peculiaridade, então o Arinto se presta para envelhecimento. Maçã verde, limão e lima são perfil aromático da casta Arinto. Em Cruzado, quando a gente estudou o Dão, eu já dei uma pincelada, já falei sobre Encruzado. Encruzado é uma casta muito peculiar, que viveu grande parte de sua vida de forma bastante anônima, mas ultimamente tem crescido exponencialmente o interesse do mundo enológico para essa casta, pela qualidade que o Encruzado dá, pela longevidade que essa casta empresta aos vinhos do Dão. É uma casta cultivada principalmente nessa região. É a rainha das brancas do Dão. Possui um cacho médio, pequeno, compacto, vocês podem notar ali, médio, levemente oval. É uma casta de alto vigor, né? Eu diria que tem uma maturação precoce, uma das primeiras que amadurece. O potencial enológico dá o vinho elegantes, complexidade muito elevada, bastante complexo, boa acidez e grande qualidade. No Dão, a casta Encruzado protagoniza vinho de elevada guarda e característica muito peculiar. Vocês podem notar que o aroma do Encruzado junta flores até pouco usuais para os vinhos brancos, porque rosa e violeta são precursores aromáticos mais ligados ao vinho tinto do que ao vinho branco, mas no caso do Encruzado eles aparecem, tanto a rosa como a violeta, a resina e o toque cítrico, o toque de limão. O Encruzado, repito, é uma casta que dá o que falar no Dão, e os vinhos do Dão estão dando o que falar e muito, sobretudo nos últimos tempos, que estão sendo descobertos. O Brasil e Fortaleza ainda não descobriram os vinhos do Dão, mas podem acreditar que vai ser, em breve, a bola da vez. Vamos partir para os tintos. Primeiro do tinto, vamos falar em ordem alfabética, então, Alicante Bouschet. Alicante Bouschet é muito difundido em Portugal, utilizada em elaboração de lote devido à sua cor vermelha escura, né? Ela entra em composição com vários vinhos, às vezes pode trabalhar em varietal, mas a grande maioria dos casos ela trabalha em corte com várias outras uvas, porque em Portugal é perfeitamente comum, é bastante normal. São poucos os vinhos varietais de Portugal, em grande maioria são corte e assemblagem de várias castas. Alicante Bouschet é uma dessas. Alicante Bouschet, talvez não se saiba, mas ela é o fruto de um cruzamento, foi obtida em 1855, por Monsieur Henri Bouschet, por isso Alicante Bouschet, que cruzou Grenache com Petit Bouschet. Bem, lá pode ser chamada também de Aragon e Teinturier du Cher, enfim, tem vários sinônimos, uvas basicamente mundo afora, mas essas foram as duas castas principais, a Grenache e a Petit Bouschet, difundido na França, difundido na Espanha, como Garnacha Tintoreira, como ele é conhecido, Portugal e tem na Itália também, mas não é muita coisa não. O que tem mais é Portugal mesmo. É uma época de maturação médio precoce, utilizada em mistura com outros vinhos para dar cor. Garnacha Tintoreira significa que pinta bastante, dá uma cor muito importante. Às vezes é difícil que alcance finura, pode evidenciar carência no perfil aromático e polifenólico. Por quê? Porque é uma casta de muita estrutura e precisa ser elaborada com muita atenção, porque do contrário, do ponto de vista tanto fenólico como aromático, pode apresentar algumas imperfeições. Pode ser um pouco rústica, né? Pode apresentar tanino um pouco rude. Determinado ambiente pedoclimático, como na zona da Espanha, de Almansa, tem-se obtido vinho varietais ótimo, mas basicamente, muito plantada no Alentejo. Em Portugal, no Alentejo, realmente é muito plantada, porque o clima quente favorece a maturação e diminui o risco de que polifenóis pouco desenvolvidos, pouco maduros, tornem o vinho astringente. Trincadeira. Trincadeira é a companheira de muitas outras castas, às vezes entra como vinho varietal, mas basicamente entra em corte com demais castas, né? Trincadeira aragonesa é a dupla dinâmica do Alentejo, basicamente. Muito difundida em Portugal, sobretudo Alentejo e Douro. No Douro também é conhecida como tinta amarela, tá? Mas basicamente é a trincadeira. É um pouco difícil de manejar, é elevado o vigor, necessita de refreio na produção, porque nós sabemos que o vigor tem que ser diminuído, tem que ser controlado, a produção tem que ser rareada, então essa casta precisa de ficar muito de olho neles. Uma época de maturação precoce, produção muito elevada. Se adapta bem a ambiente quente, solos pobres, secos, né? Daí o Alentejo, daí o Douro.
Potencial enológico, vamos ver. Dá origem a vinho de cor Bordeaux intensa, média acidez, aroma especiaria e herbáceo, com envelhecimento se torna aroma fruto maduro muito fina e complexo. No Alentejo é utilizado em assemblagem com aragonês. Trincadeira e aragonês andam junto, perfil aromático dado pelas pimentas e pela compota também. Então a trincadeira é uma casta, outra bastante importante. E vamos para a baga. A baga, que tipo de casta é? A baga é uma casta muito peculiar, como eu disse, tem uma carga polifenólica muito elevada, é a casta da Bairrada, é a principal casta da região da Bairrada, é também cultivada com o nome de Bagrina crevena na Sérbia, às vezes acontecem essas coisas, mas sua origem é portuguesa, é da Bairrada mesmo. Cacho médio, alado, vocês podem notar, compacto, é uma cepa vigorosa, é uma casta vigorosa, baixo teor de açúcar e acidez total em médio, na média, dá origem a vinho bastante alcoólico, cor intensa, perfume frutado, mas na boca é muito. Então você precisa tomar cuidado com a baga, porque se você produzir ela rareando, baixa produção, etc., ela consegue desenvolver esses seus taninos, consegue desenvolver uma maturação fenólica satisfatória e os taninos de astringente se tornam elegantes e dão riqueza e potencial de guarda aos vinhos. Foi o que o Luiz Pato descobriu na década de 80, quando começou a fazer grandes exemplares de baga. Hoje em dia isso já é bastante comum. Ele se inspirou para isso nos grandes Nebbiolo do Piemonte, porque a baga é muito parecida, tem um comportamento muito parecido com o Nebbiolo do Piemonte, que é uma casta que precisa ser muito cuidada, precisa de muita atenção, porque ela é uma casta que, quando o tanino é maduro, quando os polifenóis alcançam sua maturação ideal, é uma casta fantástica, dá um vinho elegante, fora de série. Quando isso não acontece, o vinho é duro, o vinho é astringente, o vinho é muito tânico e se torna muito difícil de ser apreciado, ok? Potencial enológico, vinho ligeiramente alcoólico, cor intensa, perfume frutado, gosto excessivamente astringente, devido à elevada quantidade de tanino, como já falamos, grande potencial de guarda. Na Bairrada é comum utilizar a baga como base espumante, inclusive para tinto. Se faz muito tinto, se chama um tinto bruto, é um tinto, a base baga, espumante, muitas vezes método clássico, interessantíssimo, peculiaridade, é uma peculiaridade, é uma tipicidade mesmo da região. Esse é o perfil aromático da baga, fruta silvestre, ameixa preta, café, tabaco e fumo. É claro que uma casta com essas características, com esse tanino, com esses polifenóis, se dá super bem com um afinamento em madeira. Poderá ser uma madeira de um barril grande, poderá ser a madeira de uma barrica, depende do produtor, depende do enólogo, mas a madeira é de fundamental importância quando se fala de baga. Toriga Nacional, quem não ouviu falar da Toriga Nacional? A Toriga Nacional é basicamente a casta que hoje em dia é a bola da vez, é a casta que todo mundo procura fazer vinho com ela. Devem ter notado que eu não coloquei aqui a Aragonês, ou Tinta-Roriz, ou Tempranillo. Por que não coloquei? Porque nós já falamos do Tempranillo na Espanha, então não vem o caso repetir. Falamos tudo o que tinha que ser falado, mas não esqueçamos que o Tempranillo, ou Tinta-Roriz, ou Aragonês, dependendo se você estiver na Espanha ou no mundo, como é conhecida Tempranillo, no Douro, que é Tinta-Roriz, ou no Alentejo, no caso da Aragonês, é sempre a mesma casta com nome diferente. Uma casta tipicamente ibérica, da Península Ibérica, talvez a mais importante da Espanha, é uma das mais importantes, sem dúvida, em Portugal. Não repetir, porque não vem ao caso, porque se trata de uma casta que nós já estudamos bastante quando falamos da Espanha. Não estudamos na Espanha porque não há a Toriga Nacional, que essa é uma riqueza típica de Portugal. Toriga Nacional, casta até para exportação, faz vinho com Toriga Nacional ao redor do mundo, na verdade, mas é originária e emblemática do norte de Portugal, Douro e Dão. Dão, inclusive, onde praticamente nos cortes de tinto do Dão entra com 50% ou mais, portanto é até mais importante no Dão. E no Douro porque, de qualquer maneira, referenciada pela grande qualidade dos vinhos de lá. Atualmente cultiva-se em todo Portugal, eu disse, a casta é a bola da vez. Considerada mais nobre e elogiada deste país, apresenta grande capacidade de adaptação a diversos ambientes. Cultiva-se também na Austrália, Califórnia, outros países do Mediterrâneo, cultiva-se inclusive no Brasil, inclusive no Vale do São Francisco. Época de maturação média, né?
Potencial enológico, vinho com muita cor, muito aromático, muito intenso, alto teor tânico. Então os aromas são finos e complexos, às vezes um pouco selvagem, tem um caráter frutado intenso e às vezes floral, adequado tanto para o consumo jovem como para longo envelhecimento. Depende de como você trabalha. A Touriga Nacional é versátil. A Touriga Nacional pode te dar um vinho jovem que é pronto para ser bebido poucos meses após a vinificação, como pode te dar um vinho que vai crescer com o afinamento de alguns meses ou até alguns anos para se tornar um grande vinho de guarda. Tem muitas castas que têm essa versatilidade, que têm essa alta qualidade. Por exemplo, não só a Touriga Nacional, mas a Sangiovese também é uma casta que tem esse perfil. A própria Cabernet Sauvignon, a própria Merlot são castas que têm esse perfil. A própria Syrah é uma casta que tem esse perfil. Cada uma delas tem seu perfil aromático, sua característica, seu teor de taninos, seu índice de polifenóis totais diferenciado, mas cada uma dessas castas, quando bem elaborada, tanto pode produzir vinho jovem e interessante, como pode produzir vinho de longa guarda. Esse é o perfil aromático da Touriga Nacional, frutas silvestres, violeta e floral no geral, e com isso, pelo menos as principais castas de Portugal, nós estudamos e nós aprendemos. Então, continue estudando, reveja o PDF, reveja as matérias, reveja tudo, porque realmente o vinho é um mundo muito grande que está ao seu dispor. Só cabe a você estudar. Valeu? Um abraço.